A gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, estamos com uma nova lição, um novo trimestre, sendo este o segundo trimestre de 2018, lição bíblica da CPAD. O título da lição diz: Valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. O texto áureo diz: todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, a verdade prática. As Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem-estar cristão em sociedade. A lição tem por título: O que é ética cristã? Para o 1º de abril de 2018. Então o texto bíblico está em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 1 a 13. É bom lembrar que esta lição, principalmente esse primeiro capítulo, que faz parte da primeira lição, ele foi também meditado no ano de 2018, no ano de 2002, no terceiro trimestre de 2002, um comentário maravilhoso do nosso grande pastor, grande mestre, comentário do pastor Antônio Gilberto. Então nós temos aqui para este momento tão maravilhoso, mas que também é um tempo tão difícil para a igreja, falar de ética cristã é um dos pontos que chamam a atenção para esse momento em que a igreja atravessa uma geração em que há um parecer ameaçador de um grande esfriamento espiritual, quando isto que nós passaremos nos nossos comentários aqui, o relativismo, são espécies, de males que estão entrando para dentro da igreja. Então esta lição chegou num momento bastante necessário. A introdução diz assim: estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e condutas na sociedade. Entretanto, neste trimestre veremos que a ética cristã difere da secular. Enquanto esta se fundamenta em valores materialistas e relativistas, aquela tem como eixo a palavra de Deus, a revelação divina imutável, assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as sãs doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. Então nós observamos que existe a ética cristã, que é diferente da secular, como também a ética secular, que se apresenta
de forma relativista, enquanto que a ética cristã induz o nosso comportamento com as exigências bíblicas, com os ensinamentos metódicos da Santa Palavra de Deus. Deus é um ser divino, imutável, conforme é colocado aqui na introdução, e Deus, na sua sabedoria, na revelação da sua palavra, Ele trabalha em cima da ética, para mostrar que Ele é Deus santo, e na sua santidade opera tanto a justiça quanto o amor e a misericórdia. Então nós vamos observar que Deus, no seu tratado com a humanidade, Ele vem traçando uma liderança universal na sua criação, de forma que ninguém pode apontar Deus como um ser vingador, como um ser infiel. Ninguém pode apontar uma corrupção no tratado divino. E nós podemos observar isso quando começa em Gênesis, na criação. Ele cria Adão do barro, da terra, sopra em Adão o espírito de vida, e a humanidade então começa a crescer. A humanidade começa então a expandir. Chega um tempo que, conforme os leitores da Bíblia já conhecem e já sabem, pelo pecado e pela desobediência, a humanidade vai, com esse comportamento, ferindo a misericórdia de Deus, a ponto da misericórdia de Deus deixar de ser misericórdia e passar então a operar a ira divina sobre o homem. Então nós vamos observando que Deus, no seu tratado, Ele vem apresentando formas de resgatar o homem, mas formas de também levar esse homem a juízo. Será que os antediluvianos mereciam ser condenados em águas no dilúvio? Nós vamos ver que Deus reserva para si a vida de Sete. Sete é pai da geração de piedosos. A Bíblia vai mostrar que da geração de Sete nasce um homem chamado Enoque. Já falamos sobre ele em outro vídeo. E da geração de Enoque vem também Noé. Analisando aí em cálculos os dias de vida destes homens, quando Enoque é arrebatado para Deus, que Deus o translada, o arrebata para si, Adão ainda estava vivo. Aí vem o filho de Enoque, chamado Matusalém. Matusalém gera Lameque. Lameque gera Noé.
nos primeiros 50 anos de vida de Lameque, o pai de Noé, observa-se que Adão ainda vivia. Então, a programação divina Deus, ele providenciou testemunhos, homens que falaram para aquela geração, para que aquela geração, ao chegar no limite máximo, quando o juízo já estava às portas, já não era só mais a mensagem do pregoeiro da justiça, que era Noé, mas muitas outras mensagens aquela humanidade ouviu, mas eles não arrependeram de seus pecados. Então veio a ira divina e foram eles então subjugados com as águas do dilúvio. O que é isto? Isto é a ética divina dentro de uma situação no julgamento, porque ninguém podia se excusar de que tivesse ou não tivesse ouvido uma palavra de advertência. Continuemos aqui o nosso estudo. Então, falando de ética, já falamos do comportamento divino com os antediluvianos. Agora nós vamos ver ética divina, Deus tratando com Abraão. E Deus depois confirmando isso nos dias de Moisés. E depois nós vamos ver também uma versão bíblica no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Só para a gente ver o que é ética no comportamento divino. Aqui em Gênesis, no capítulo 15, versículo 18 ao 21, diz: Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Quineu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Observamos aqui 10 povos. 10 povos. Observa o que é ética divina no Tratado das Escrituras, o comportamento divino. Nos dias de Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 7, o Senhor está falando com Moisés: Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas gentes de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Aí o versículo que chama a atenção é esse: 7 gentes mais poderosas e mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então, em Gênesis 15, Deus está mostrando para Abraão que tinha 10 povos, 10 gentes. Essas 10 formas de nações que existiam, Deus está falando com Abraão que ia tirar esse povo da terra de Canaã, 10 povos, para que a geração, a semente de Abraão pudesse tomar conta por possessão aquela terra. Então 10 povos nos dias de Abraão. Deus fala com Abraão: existem 10 povos. Então ele começa falando do Cadmoneu, do Eteu, do Heveu, do Jebuseu, 10 povos. Quando passam-se 400 anos, que era o
tempo em que a medida do cálice ou seja, a medida da iniquidade dos amorreus estava completa. Então, num período de 400 a 430 anos, essa medida de iniquidade completou-se. E chegou o tempo, então, de Deus usar a nação de Israel para entrar na terra de Canaã e desapossar as pessoas, as tribos e nações que moravam ali e tomar aquela terra. Essa era a terra da promessa, a terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido a Abraão. Quando chega então o período em que Moisés está liderando o povo, então Deus fala com Moisés: 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu. Moisés era para falar com o povo que Deus estava dando esse território, aquela nação, aquelas terras, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, eram as terras que Deus estava dando por possessão, cumprindo suas promessas a Israel. Mas Deus havia dado estatutos, preceitos, Deus havia citado os comportamentos daquelas nações que Ele estava tirando da frente de Israel para pôr Israel habitar em suas terras. Aqueles comportamentos que não agradavam a Deus, Deus estava então repassando para Israel, advertindo Israel para que fugisse daquelas condutas. Porque por causa destas condutas, o cálice da iniquidade encheu, e então chegou o momento da ira divina ser derramado sobre eles. Então Deus estava usando a nação de Israel como vara para corrigir aquele povo, para exterminar com aquele povo. Não era uma correção, mas era uma forma de juízo já. Então 10 povos nos dias de Abraão, agora 7 povos nos dias de Moisés. Então, o que chama a atenção neste texto é que 3 povos já haviam desaparecido nesse período de 430 anos. 3 povos já haviam desaparecido. Quando nós vamos ver Israel, sua conduta, seus desvios espirituais, Deus levanta os profetas para advertir Israel, mas Israel sempre desviando, passam a matar os profetas, e Deus tinha que trabalhar de uma maneira que o seu nome não caísse na desmoralização e o seu caráter divino não fosse atingido com seu comportamento com a nação de Israel. Muitas vezes a gente ouve ateus falando, desfazendo da existência divina, e se esse Deus existe, ele é covarde, segundo diz alguns ateus. Por quê? Porque ele deu ordem, mandamentos para não matar, mas no entanto ele permitiu Israel matar seus inimigos. Deus tinha um projeto com esse tratamento, usando a nação de Israel, porque Israel, separada para ser uma nação sacerdotal, primeiro devia se ensinar a conduta divina às demais nações.
E as nações, vendo uma mudança comportamental da nação de Israel e a bem-aventurança que lhes sobrevinha, conforme o seu proceder santo diante de Deus e as bem-aventuranças vindas da parte de Deus, era uma forma das nações passarem a imitar Israel em servir o Senhor. Mas ao contrário, a nação de Israel começa a desviar da presença de Deus, se unindo aos deuses das demais nações, e isto não agradou a Deus. Então nós vamos ver Deus criando formas para trazer também um juízo à nação de Israel. E este juízo veio na forma de o povo de Israel ser levado ao cativeiro e no cativeiro ser levado à dispersão. Nós vamos ver isso no livro de 2 Reis, capítulo 24, no versículo 14, 25, capítulo 25 e versículos 6 a 11, quando no ano 722 ao ano 536 aproximadamente de Cristo, houve a divisão do Reino Unido. Jeroboão fica com uma parte, Roboão com outra parte. O Reino Unido então é dividido. Então 10 tribos vai para o norte, 2 tribos para o norte e 10 tribos para o sul. Quando chega esse período em que a nação de Israel é levada para o cativeiro, e do cativeiro para a dispersão, e da dispersão, segundo dizem os historiadores, essas 10 tribos nunca mais voltaram para suas terras de origem, porque era uma forma de juízo. Deus, ele tem medidas justas, balança fiel. Assim como foi tirado 10 povos para que a nação de Israel fosse introduzida, as 12 tribos introduzidas na terra de Canaã, 10 povos saíram, 10 povos foram eliminados. Agora a nação de Israel não valoriza a lei e os preceitos divinos, e eles muitas das vezes se revoltam contra Deus, blasfema de Deus, murmura da liderança, e isto leva eles então a um desvio espiritual, a ponto da ira divina se levantar contra eles. Então Deus permite que eles vá para o cativeiro, 10 tribos, e nunca mais volta para suas terras de origem. Então 10 povos lá, 10 tribos aqui. Balança fiel, isso é ética divina. No livro de Apocalipse, no livro da Revelação, capítulo 13, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Só esse versículo do capítulo 13 de Apocalipse. O que é isso que Deus está aqui mostrando para João? Sabemos que Apocalipse, principalmente quando se fala de 10 cabeças, 10 chifres, isso aqui, na verdade, é uma revelação simbólica, porque na verdade não haverá esse animal de forma física, mas é uma referência à união de nações. Se trata de governo, onde, quando fala de 7 cabeças, pode estar dando uma referência a 7 reinos,
E quando fala de 10 chifres, pode estar falando de 10 povos. Isso é o reflexo do que nós terminamos de ver no livro de Gênesis. Deus falando com Abraão, 10 povos. Aí vem Deus falar com Moisés em Deuteronômio 7 sobre 7 povos, 7 gentes. Então 10 povos com mais 7, ali fala de reinos que estavam sendo tirados para confirmar a presença da nação de Israel. Aqui em Apocalipse, nós vamos ver que todas as nações reunirão na grande tribulação para colocar a nação de Israel à prova. A nação de Israel vai estar fazendo aliança com aquele governo maligno no período da grande tribulação. Mas quando o homem do pecado exigir ser adorado dentro do templo em Jerusalém, então nesse momento Israel vai reconhecer que tem algo errado e eles vão então romper a aliança, quando todas as nações vão se levantar contra a nação de Israel. Então fala sobre essa organização de nações. Essa besta que sobe do mar aqui, eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmias. O que é isso aqui? É a nação de Israel vendo o aperto das nações. Então isso é trazido para essa revelação a João, e isso é colocado nas Escrituras como a ética divina, o seu projeto, porque assim como ele projetou lá no passado e os seus projetos teve que ser estendido, lançado para frente, os mesmos projetos, os mesmos métodos, Deus dá uma sequência e ele traz isso revelado para João. Porque da mesma forma como Israel sofreu apertos para tomar a terra de Canaã, tirando da sua frente 10 povos, depois 7 povos, desta mesma forma as nações se organizarão em número de 7 governos, em nome de 10 povos, e por fim é a nação de Israel contra todas as nações no período do anticristo. E isto então colocará Israel em aperto. Por quê? Pois bem, amados, continuemos então aqui o nosso estudo sobre a ética cristã. O terceiro ponto de nossa lição diz: chamados a viver eticamente. Os israelitas foram reprovados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Tal registro foi feito para nossa advertência, pois as Escrituras dizem acerca do perigo de não vivermos o ideal ético do reino. Está em 1 Coríntios 10, o versículo 5. Esse terceiro ponto está dando uma sequência do versículo 5, versículo 6 e o versículo, vemos aqui, versículo 5, 6 e o versículo 7 do 1 Coríntios 10,
Então vemos, não cobiceis as coisas más. Paulo adverte a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. No deserto, os israelitas cobiçaram o que lhes fora proibido e por isso sentiram saudades do Egito. Então lá no deserto eles lembraram do pepino, da cebola, e aí blasfemaram de Deus, porque Moisés havia os tirado de um lugar onde tinha tudo e agora estava num deserto onde não tinha o que eles então sentiram saudade do Egito. Então, fazendo isto aqui, uma análise, uma analogia para a vida cristã. O cristão que já conhece, sabe as ocorrências bíblicas, porque Cristo veio morrer no Calvário, ele ressuscitou, subiu assunto aos céus e prometeu de voltar para buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Então, se vamos para um lugar glorioso, é preciso que sejam apagados de nossa memória a lembrança do que ficou para trás no mundo. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, na vida do cristão, por mais que haja uma recordação, mas o nosso pensamento deve estar voltado para as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 3, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Então, se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima, dar ênfase a um viver espiritual, anelante à espera do viver celestial, porque Cristo voltará para buscar o que é seu. Então não cobiceis as coisas más. Paulo adverte a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. Aí temos então o exemplo dos filhos de Israel, cobiçaram, prostituíram, foram idólatras e então, por consequência de seus pecados, eles receberam também a justa retribuição do juízo divino. Nós já falamos aqui no início desse trabalho sobre as 10 tribos que pereceram, isto é, a justiça divina. Então pregamos que Deus não agrada disto e daquilo, e às vezes no meio do povo de Deus pessoas estão ainda agarradas no pecado. Vamos aqui no segundo item: não vos torneis idólatras. O apóstolo exorta acerca do perigo da idolatria. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, os israelitas se corrompiam adorando um bezerro de ouro. O ato de idolatria não consiste apenas na adoração de uma imagem. Falsos cristãos, desprovidos da ética das Escrituras, adoram o dinheiro, os bens materiais. A Bíblia chama esse pecado de idolatria. Então, tudo aquilo que
tira, ou que afasta, ou que toma o lugar de Deus na vida do crente, isto se torna um ídolo. E este cristão se torna um idólatra, porque as suas práticas estão destruindo o que está escrito a respeito do pecado. Então, conforme nós observamos aquele jovem rico, que foi até Jesus, e quando ele quer saber a respeito do reino de Deus, como entrar no reino de Deus, então Jesus fala para ele: observaste o que está escrito na lei, os 10 mandamentos? Então aquele moço diz: eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus olhou para aquele moço, o amou, mas por quê? Porque Jesus conhecia o seu coração. E aí Jesus diz para ele: mas uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e vem, segue-me, e terá um tesouro nos céus. Nesse momento, esse jovem ficou triste, porque ele era possuidor de grandes riquezas. Dar aos pobres era cumprir um dos mandamentos, dividir com aqueles que não têm. E quando esse moço afirmava que observava tudo desde a sua mocidade, estava em falta diante de Deus. Então o seu dinheiro, a sua riqueza, estava tomando a primazia do lugar de Deus no seu coração, e isto fazia dele um idólatra. Então ele voltou triste. Terceiro item: não nos prostituamos. À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. Em 1 Coríntios 10, versículo 8, a imoralidade encabeça a lista das obras da carne: prostituição, impureza, lascívia. Gálatas 5,19. Muitos, em nome da graça barata, justificam a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. Com base nesse pensamento apostólico, está escrito em Números, no capítulo 31, o comportamento de Balaão. Balaão é chamado de profeta, e em primeiro plano, a palavra de Deus apresenta Balaão incorrendo num erro de cobiçar o prêmio de Balaque. Balaque estava preocupado porque Israel estava diante das suas terras, e ele sabia o que Israel havia feito com as demais nações por onde eles haviam passado. Então Balaque oferece prêmios para Balaão, e Balaão é interessado, ele avança contra a vontade do Senhor e tenta amaldiçoar a nação de Israel. Quando ele não consegue amaldiçoar a nação de Israel, mais na frente a história vai mostrar que Balaão, ele aconselha, está escrito em Números capítulo 31 e versículo 16: eis que estas mulheres
Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, o negócio de Peor era prostituição, uma prostituição ligada aos costumes dos deuses. Continuando aqui a nossa meditação na palavra de Deus. Então Balaão, ele aconselha aquelas mulheres a dar ocasião para os filhos de Israel prevaricar contra o Senhor. Então aqueles filhos de Israel que saíam para a batalha e ao voltar, certamente em meio aos caminhos por onde aquelas mulheres se encontravam, aconselhadas por Balaão, elas fizeram os filhos de Israel a se prostituírem. E aí vemos então o servo de Deus, o homem Moisés, agindo de forma a fazer com que a banalização daquele pecado tivesse um fim. E aí foram mortos mulheres, aquelas mulheres, as crianças masculinas, e assim foi então dado um término àquele comportamento que fazia desviar a congregação de Israel dos preceitos do Senhor. Concluindo aqui, a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a Igreja. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a Igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Então, observamos que a Igreja de Cristo, ela é e tem em sua mão o vislumbre de um grande projeto de Deus. Esse projeto com que Deus contou com o povo de Israel falhou por causa dos escândalos, por não cumprirem as normas e os preceitos divinos. Então foi visto que Israel teve uma repreensão da parte do Senhor. Então a Igreja da mesma forma. É por isso que Jesus, ele contou a parábola das 10 virgens, porque 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então as loucas não tinham azeite em suas vasilhas, e quando voltou, e quando o esposo chegou, e quando o noivo já estava às portas, foi ouvido: ele está chegando, ele está vindo. E aquelas loucas não tinham então um preparatório. Assim, na vinda de Cristo, muitos serão deixados para trás, porque conheceram a palavra, mas não viveram de acordo com a sã doutrina da palavra de Deus, com as éticas espirituais que devem reger o comportamento do cristão de acordo com a santa palavra gloriosa de Deus. Estamos encerrando, e o nosso convite é que você não deixe de ir na escola bíblica dominical